fruticultura é um dos setores produtivos que mais crescem no Ceará. A atividade lidera as exportações do estado, que em 2009 alcançou a segunda colocação nacional na exportação de frutas. Melão e melancia puxaram os números, seguidos pelo abacaxi e a banana. Capacitação, tecnologia e crédito impulsionam a produção, que se destaca também nos projetos de irrigação. Com água disponível, a agricultura irrigada faz o Ceará plantar e colher nos 365 dias do ano. É o que nós vamos ver no programa Conhecer de hoje. Ceará irrigado. 34,5% da produção agrícola do estado estão nas áreas que não dependem da chuva. Sucesso local. O maior exportador de melão do Brasil apostou na fruticultura irrigada do Ceará. Apoio determinante. Políticas públicas de estímulo à fruticultura irrigada ajudam a alavancar as exportações. Ações integradas, incentivos financeiros, capacitação e infraestrutura rodoviária e portuária são pontos de equilíbrio entre produção e escoamento. Terminal estratégico. Porto do Pecém é o maior exportador de frutas do país. Elas são responsáveis por 40% da movimentação. Destaque no país. Avanço da fruticultura irrigada no Ceará chama a atenção do Ministério da Agricultura para o Programa Nacional de Incentivo à Produção. O programa Conhecer está no ar. Nos séculos passados, com as chuvas irregulares e número reduzido de reservatórios, pouca água acumulada e sem um plano estratégico para o uso sustentável dos recursos hídricos, o semiárido enfrentou as dificuldades impostas pela própria natureza. No chão seco, era produzido apenas o suficiente para abrandar a fome que se espalhava nos períodos de estiagem. No início do século passado, essa realidade começou a mudar, graças às políticas públicas implantadas no Nordeste brasileiro. O homem que até então lutava para combater a seca passou a perceber que era muito mais fácil conviver com ela, criando oportunidades e gerando desenvolvimento. A construção de açudes nos últimos 100 anos e o surgimento de áreas irrigadas mudaram a paisagem do sertão. A seca, que no passado já marcou capítulos tristes na história do Nordeste brasileiro, também deixou impressões negativas sobre a capacidade da região em se desenvolver. A dificuldade de água estava diretamente atrelada à ideia de que nessa terra nada dá. O solo árido, castigado pelo sol de um verão que se estende pelos 12 meses do ano, quando o período é de estiagem, gerava desconfiança. Não do sertanejo, que com sua fé inabalável sempre acreditou no seu torrão como o melhor lugar para viver e produzir, mas dos investidores, dos grandes conglomerados industriais. Essa realidade começou a mudar há cerca de um século, quando, movidas até então pela necessidade, as autoridades públicas abriram os olhos para esse canto do país. Para contar a história de um novo Nordeste, é preciso voltar no tempo, mais precisamente ao começo do século passado, quando em 1909 o então presidente Nilo Peçanha criou a Inspetoria de Obras contra as Secas, a IOCS, que à época passou a administrar os açudes públicos de maneira mais efetiva no que concerne a parte de controle e monitoramento dos níveis dos mananciais. Anos mais tarde, em 1945, o órgão que nasceu para criar no Brasil uma infraestrutura hídrica capaz de amenizar os efeitos da seca mudaria de nome para DENOX e manteve toda a sua atenção com a aplicação de recursos voltada para obras de acumulação de água. Em 1968, no governo Costa e Silva, a criação do Grupo Executivo de Irrigação para o Desenvolvimento Agrícola, GEIDA, deu um passo importante e decisivo para uma mudança de filosofia no trabalho até então realizado pelo departamento. Os primeiros colonos foram instalados em lotes desapropriados de grandes latifúndios, gerando o que hoje conhecemos como perímetros irrigados. A experiência, que naquele momento gerou insatisfação por parte dos grandes donos de propriedades rurais, transformou a cara do semiárido. Fixou o homem no campo, evitando seu êxodo para outras regiões do país, e criou uma perspectiva otimista de que o Nordeste é, de fato, rico em oportunidades. Hoje, o Ceará tem cerca de 500 açudes distribuídos em 11 bacias hidrográficas com capacidade para armazenar algo em torno de 18 bilhões de metros cúbicos de água. Amparados por um modelo que virou referência nacional em gestão de recursos hídricos, os perímetros irrigados cumprem um importante papel na produção de alimentos na região Nordeste. Deles, saem antigas e tradicionais culturas de sequeiro como o milho, o feijão, a mandioca,
E saem também uma enorme variedade de frutas como a banana, mamão, a goiaba, acerola, manga, melão, melancia, coco. Produtos que, em sua maioria, abastecem o mercado interno, mas também já estão presentes em mesas de consumidores que moram em outros países. Quem diria? A fruticultura irrigada fez do semiárido um exportador e o Ceará tem forte influência nessa nova realidade. O Ceará vem se consolidando de maneira muito forte na questão da fruticultura e ampliando o leque na questão da irrigação. Nós estamos numa seca similar de 58, onde em muitas cidades choveu igual a de 58 no interior do Ceará. No entanto, sem a tragédia de 58, de 1958, porque nós mudamos muito de lá para cá. O Ceará hoje tem 2.500 quilômetros de rio perenizado, quer dizer, aumentamos muito os nossos rios, né? Rios com água o ano inteiro, né? 2.500 quilômetros. Temos os grandes reservatórios aí com água suficiente para sustentar bem mais tempo ainda. E temos hoje 80 mil hectares de irrigação. Isso faz uma grande diferença porque essa irrigação hoje, ela tem pastagem para sustentar o gado não morrer de fome, como no passado aconteceu. E estamos com cerca de 50 mil hectares na área de fruticultura. Segundo dados da Agência de Desenvolvimento do Estado, a ADESE, a agricultura irrigada no Brasil representa 7% da área cultivada, ou 35% da produção. No Ceará, 4,1% da área cultivada, ou seja, 34,5% da produção, pertencem à agricultura irrigada. O Estado possui 8 perímetros irrigados considerados fundamentais para a manutenção dos atuais índices de produção, para o abastecimento do mercado interno e para a exportação de frutas. Juntos, esses 8 perímetros têm cerca de 40 mil hectares de área total. São algo em torno de 20 mil hectares de área irrigada e outros 20 mil hectares capazes de irrigar. Desde os anos 70, quando aconteceu a implantação dos primeiros perímetros irrigados no estado, passando por 1989, com o início da operação do perímetro irrigado Jaguaribe-Apodi, até os anos 90, quando aconteceram as primeiras exportações de melão, muita coisa mudou no sertão do Ceará. O empresário Luiz Roberto Barcelos, o maior exportador de melão do Brasil, apostou na fruticultura irrigada do Ceará. Nós já éramos comerciantes, os comercializadores de frutas frescas no Brasil. A gente exportava maçã lá em Santa Catarina, exportávamos laranja no interior de São Paulo, manga de Petrolina, e aqui o melão estava começando embrionariamente com uma grande empresa que tinha aqui na época e alguns pequenos produtores. Então a gente comprava desses pequenos produtores a fruta e fazíamos a exportação, tá? Quando foi mais ou menos 95, a gente montou a nossa empresa e começou a fazer o nosso plantio próprio, tá? Por que isso? Porque a condição geográfica e a condição climatológica daqui, a gente notava que era muito favorável a esse tipo de cultura, né? Depois de 15 anos de trabalho em solo cearense, no município de Capuí, no perímetro irrigado Tabuleiros de Russas, Luiz Roberto exporta 6 mil containers de melão. E a empresa dele, a Agrícola Formosa, emprega mais de 4 mil pessoas no campo. E esses números podem crescer. Depois de emplacar o melão e a melancia no mercado internacional, o empresário faz pesquisas e experiências com outras culturas, também para exportação. A gente está apostando muito na banana, é um produto que a gente quer aumentar bastante. Temos um projeto aí para chegar a 5 mil hectares em 10 anos, 3 mil hectares pelo menos nos próximos 5 anos, essa é a nossa meta. Hoje nós estamos com 200, mas se a gente crescer menos do que eu cresci no melão nos últimos 15 anos, eu atingo essa meta com muita facilidade, né? Veja no próximo bloco, políticas públicas de estímulo à fruticultura irrigada ajudam a alavancar as exportações. Ações integradas, incentivos financeiros, capacitação e infraestrutura rodoviária e portuária são pontos de equilíbrio entre produção e escoamento. O modelo de agricultura irrigada, praticado por pequenos produtores divididos em lotes nos perímetros, avançou por quase todas as regiões do Ceará. Isso estimulou a criação do Programa Cearense de Agricultura Irrigada, o passo inicial para o surgimento da Secretaria de Agricultura Irrigada do Ceará,
que tomaria as rédeas das ações no âmbito do estado voltadas para o incremento da produção de frutas. Culturas cuidadosamente conduzidas com o preparo adequado para o mercado externo. Quem diria, um dos estados mais afetados pelo flagelo da seca no passado se transformaria em polo exportador de frutas, chegando ao segundo lugar no ranking nacional. Continuar crescendo. Esse otimismo, sem exageros, tem razão de ser no semiárido cearense. Paralelo aos esforços das mãos dos sertanejos, que antes dependiam somente das chuvas e agora trabalham e produzem, até mesmo em períodos de seca, o governo estadual e o governo federal desenvolvem planos de ajuda ao homem do campo. No âmbito do estado, um passo fundamental foi pensar políticas públicas para abrigar os objetivos traçados pela fruticultura irrigada. No caso do Ceará, duas importantes metas eram tornar o estado uma referência na agricultura irrigada e colocá-lo no mapa das exportações de frutas e flores em 10 anos e estabilizar a renda agrícola nas propriedades rurais e em todas as regiões nos anos de seca. As metas já foram alcançadas. Um ano depois da criação do Programa Cearense de Agricultura Irrigada, ProCeagri, foi criada em 1999 a Secretaria de Agricultura Irrigada do Ceará. No mesmo ano, o estado exportou 1,9 milhões de dólares em frutas. Em 2001, entrou em operação o perímetro irrigado do Baixo Acaraú. Foi um passo decisivo para o Ceará iniciar a exportação de frutas em larga escala. Naquele ano, o estado exportou 12,7 milhões de dólares. 2 anos depois, com a inauguração da barragem do Castanhão e o reconhecimento de 7 municípios cearenses como áreas livres da mosca das frutas, as exportações dobraram para 24,8 milhões de dólares. Em 2004, 3 fatos marcaram a fruticultura irrigada no estado. O primeiro deles foi a criação do FDA, o Fundo de Desenvolvimento do Agronegócio. O segundo foi o início da operação do perímetro irrigado Tabuleiro de Russas. E o terceiro foi a construção da Estrada da Fruta em Limoeiro do Norte e Russas, beneficiando os irrigantes do recém-criado perímetro Tabuleiro de Russas e do Jaguaribe-Apodi. Um ano depois, 2005, as exportações de frutas dobraram novamente no estado, alcançando um recorde de 45 milhões de dólares. O Ceará passou a ser o 5º maior exportador de frutas do Brasil. Em 2007, as exportações de frutas do Ceará voltaram a registrar um crescimento satisfatório. Foram fechados 77,3 milhões de dólares em negócios. Em 2008, os resultados seriam ainda melhores e o recorde de exportação de frutas seria novamente batido pelo Ceará, que à época chegaria ao 3º lugar no ranking nacional. As exportações das frutas cearenses chegaram a 131,3 milhões de dólares. E isso fez com que o estado criasse câmaras setoriais para a fruticultura e a floricultura, que também obteve excelentes resultados. No ano passado, 2009, a crise internacional, que atingiu vários setores da economia, também reduziu as exportações de frutas do Ceará. No balanço final de 2009, o estado exportou 105,3 milhões de dólares. Mas a boa notícia é que o Ceará conseguiu alcançar o 2º lugar no ranking nacional. Um avanço que superou até mesmo as expectativas mais otimistas quando o assunto fruticultura irrigada começou a permear o ideal dos investidores que escolheram o Ceará como ponto de partida para incrementar o agronegócio. A partir de 99 começou um projeto de agricultura irrigada como visão de negócio. E aí foram atraídos, prospectados técnicos, tecnologias, né? Foi criado um programa cearense de agricultura irrigada. Todos os governos, nenhum deles deixaram de investir na agricultura irrigada. Haja vista que o Ceará poderá irrigar 200 mil hectares. Tem hoje 82 mil hectares irrigados, desses 35 mil está com frutas. E essas frutas, porque nós investimos em diversificação de frutas, né? O Ceará em 99 era o 15º exportador de fruta, hoje é o 2º no Brasil, com 130 milhões de dólares. Melão, melancia, acerola. Frutas que dominam as mesas dos consumidores cearenses ultrapassaram nossas fronteiras e ganharam também o paladar de consumidores nos Estados Unidos, Canadá e vários países da Europa. Isso fez do Ceará em 2009 o 2º estado exportador de frutas do Brasil, com uma produção que alcançou 1.100.000 toneladas. Uma produção de 600 milhões de reais, obtida através do trabalho realizado em 6 polos, com 64 municípios, dentre os quais se destacam o Baixo Jaguaribe e o Baixo Acaraú, que possuem a maior diversidade de cultivos. Nos 29 municípios dessas duas regiões é possível encontrar, por exemplo, abacaxi, coco, goiaba, mamão, manga,
melão, maracujá, ata, melancia e a banana, que começa a figurar na relação das frutas que estão sendo preparadas para o mercado externo. A maioria da nossa banana é do mercado interno. Nos últimos 5 ou 6 anos, nos últimos 8 anos, começou a banana para exportação. Nós acreditamos que o projeto banana vai crescer muito no Ceará para exportação, porque o projeto de banana para o mercado interno nós já temos muito banana, né? E vai crescer também o projeto mamão para exportação, na medida que a gente tiver um frete aéreo equilibrado, né? Laranja é outro projeto que deverá crescer muito no Ceará. E a gente quer ter aí umas 10 frutas para poder não cair naquele erro mesmismo de ter só uva e manga. No Ceará, uma pesquisa realizada anualmente revela os indicadores financeiros médios da fruticultura irrigada. O custo de produção por cada hectare por ano é de R$ 15.516. A receita líquida é de R$ 9.010, uma lucratividade de 36,7%. Mas esses números não traduzem as dificuldades. Apesar de lucrativo, o setor exige muitos cuidados, principalmente na hora de ousar com a implantação de outras culturas não tradicionais na região. Estamos chegando com frutas de clima temperado, com morango, com figo, né, e assim por diante, mas precisa de muita pesquisa, de 2, 3, 4 anos de pesquisa. Vai chegar laranja, tem produtores aqui já com 1.000 hectares de laranja, mas precisa de pesquisa, aplicação e muito cuidado, porque não é como a agricultura de sequeiro, né, que você não ganha muito, mas você tem um risco, é o risco da chuva. A agricultura irrigada tem o risco de você aplicar dinheiro e não ter resultado, se você não fizer direito. Veja no próximo bloco, Terminal Estratégico. Porto do Pecém é o maior exportador de frutas do país. Elas são responsáveis por 40% da movimentação. E o avanço da fruticultura irrigada no Ceará chama a atenção do Ministério da Agricultura para o Programa Nacional de Incentivo à Produção. Com o aumento das exportações do melão, da melancia, do abacaxi, da banana, da manga e de vários outros produtos cultivados nos perímetros irrigados do Ceará, o Estado viu também a necessidade de avançar na oferta das condições necessárias para o crescimento do agronegócio. Em parceria com o governo federal, o governo do Estado investiu em infraestrutura para melhorar a logística para o transporte dos produtos. Surgiu o Porto do Pecém para ampliar a capacidade de escoamento das frutas cearenses que muito rapidamente ganharam mercados importantes, como Holanda, Itália, Espanha, Alemanha e Estados Unidos. Em menos de uma década de atuação, o Porto do Pecém já é o maior exportador de frutas do Brasil e o Porto do Mucuripe, o 3º lugar, o que mostra a força da fruticultura irrigada no Ceará. O sucesso na exportação de frutas não seria possível se o Ceará não tivesse buscado ao longo dos últimos anos a estrutura logística ideal para o escoamento dos produtos. Em 2002, o Porto do Pecém começou a operar com a perspectiva de alavancar as exportações cearenses. Em apenas 8 anos de existência, esse objetivo já foi alcançado. O Porto do Pecém é hoje o maior exportador de frutas do país. As exportações de frutas brasileiras representam 39,5% da movimentação do Porto do Pecém. Em segundo lugar, vem Salvador, com 10,6%, e em terceiro lugar, outro porto cearense, o Mucuripe, que exporta 9,7% das frutas produzidas no país. A exportação de frutas a partir dos portos do Pecém e do Mucuripe cresce à medida que os produtores intensificam seus plantios, principalmente nos perímetros irrigados espalhados pelo estado. Em 1999, o Ceará tinha 17.959 hectares de frutas. 10 anos mais tarde, esse número subiu para 39.832 hectares. Em 1999, o valor da produção chegou a R$ 76.407.000. Em 2009, a produção subiu para R$ 609.146.000. Se em 1999 exportamos R$ 1.934.000, em 2009 o Ceará exportou R$ 105.250.000. No mesmo período, o número de empregos cresceu de 9.629 para 23.358.
Os números foram levantados pela Agência de Desenvolvimento do Ceará, Secretaria do Desenvolvimento Agrário e Instituto Agropolos do Ceará. Números que refletem os avanços da fruticultura irrigada no estado, que está chamando a atenção, inclusive do Ministério da Agricultura, que está desenvolvendo em todo o país um programa de governo chamado Projeto MAPA. Os projetos, ações, programas e atividades do MAPA estão pautados no desenvolvimento sustentável, que visa a proteção do meio ambiente, a proteção dos recursos genéticos, animais e vegetais, né? A garantia, de um modo geral, do bem-estar da população, fundamentado numa agricultura sustentável. O Ministério da Agricultura acompanha de perto o desempenho dos estados brasileiros na exportação de frutas. No ano passado, o Brasil exportou 575,4 milhões de dólares. O Ceará exportou 18,3% desse total. Perdeu apenas para a Bahia, que exportou 19,8%. O Ceará superou, no entanto, estados como Pernambuco, 94,3%, São Paulo, 13,9% e Rio Grande do Norte, 13,3%. No Ceará, o melão se destaca como a fruta mais vendida no exterior. Em 2009, somente o melão rendeu ao estado 74,2 milhões de dólares, o que significa 70,5% das exportações de frutas do Ceará. Em seguida, vem a melancia, 9,9%, o abacaxi, 7,9%, a banana, 7,8% e a manga, 2,1%. O país que mais compra frutas do Ceará é a Holanda, que em 2009 comercializou 37,7 milhões de dólares, ou seja, 36%. Logo atrás aparecem o Reino Unido, 34%, a Espanha, 15%, a Itália, 6% e a Alemanha, também 6%. Para incrementar os plantios e estimular o surgimento de mais áreas irrigáveis, o Ministério aposta nas linhas de crédito oferecidas pelo governo federal. O Ministério está se pautando em viabilizar programas de crédito de modo que o produtor tenha uma estabilidade, tenha uma tranquilidade no sentido de produzir com eficiência, né? E produzir com consistência e de modo a garantir sua estabilidade social, seu bem-estar e o bem-estar de sua família. No Brasil, as linhas de crédito beneficiam pequenos, médios e grandes produtores rurais. Há diferentes fontes de financiamento para cada tipo de produtor. Na questão dos pequenos produtores, os pronafianos, nós temos as linhas da agricultura familiar, que são linhas de crédito que têm recursos taxas de juros na faixa de 1% até 4%. Então, são taxas de juros bastante acessíveis, com prazo de até 10 anos para o caso de investimento. Hoje, além da liberação de recursos financeiros, as instituições estão de olho na capacitação dos produtores. Nós temos um pensamento com relação a essa questão da agricultura antiga. Nós achamos que não existe agricultura familiar ou agronegócio empresarial. Todos são agronegócio. Então, o agronegócio familiar está se modernizando bastante. O Banco do Brasil está contribuindo através de uma estratégia chamada Desenvolvimento Regional Sustentável, que nós chamamos comumente de DRS. E o DRS visa exatamente apoiar os pequenos agricultores a capacitarem cada vez mais para a agricultura empresarial, no caso do pequeno negócio. Então, o DRS busca fazer parcerias com outras entidades para que o agricultor passe a ter capacitação e assistência técnica além do crédito. Segundo os agentes financeiros, os investimentos em agricultura irrigada tendem a crescer no Brasil. Os recursos aplicados para o Pronaf estão em torno de 140 milhões de reais. Ao todo, o banco já emprestou em torno de 230 milhões de reais na agricultura de um modo geral. E nós pretendemos aumentar em torno de 20% as aplicações para essa safra de 2010 e 2011. Sabemos que temos alguns dificultadores, por exemplo, a seca que aconteceu nesse ano, considerada uma das maiores dos últimos 50 anos, é um dificultador. Mas nós esperamos que com os mitigadores de risco e inclusive com o financiamento para a agricultura irrigada, nós possamos incrementar cada vez mais o crédito consciente e responsável. O programa Conhecer fica por aqui. Para se comunicar com nossa equipe, mande uma mensagem para o endereço eletrônico conhecer@tvdiario.tv.br. Até o nosso próximo encontro.